Estamos de volta com a Redação Sport TV, recebendo Tim Vickery e Thales Machado. Quem se junta a nós agora é o Maurício Paulucci, direto de Belo Horizonte, onde temos aí a expectativa do confronto entre Cruzeiro e Fluminense, né? Na abertura do programa, nós mostramos aqui o estado de Minas, cuja manchete fala do compasso do maestro, né? É o Matheus Pereira, que não só está renovado, como está de volta ao time para essa rodada, né? E a gente já vinha falando aqui há algum tempo que o primeiro grande anúncio do Cruzeiro para essa janela, né, seria a renovação do Matheus. Teve a contratação do Cássio, já que se adiantou um pouquinho, né? E não teve a contratação do Dudu. A gente fica na expectativa agora dos próximos passos, mas enquanto isso tem um Brasileirão para disputar, né, Paulucci? Bom dia. Bom dia, Barreto, para você, para o time, para o Thales, todo mundo está ligado no Redação. Enquanto o Cruzeiro convive com esse turbilhão dos bastidores, o trabalho de Alexandre Matos, Pedro Lourenço e companhia, o Fernando Seabra segue no desafio de tentar colocar o Cruzeiro em boas posições dentro do Campeonato Brasileiro e fazer uma boa campanha, o que está acontecendo, né? O Cruzeiro está bem colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, está invicto dentro de casa, dentro do Mineirão, e muito por conta dessa boa fase do Matheus Pereira, que é o camisa 10, como você bem disse, né? Renovou o contrato até 2026, uma negociação que girou em torno de 30 milhões de reais. Era o famoso só faltava assinar. Ele já tinha falado no Mineirão que estava tudo certo, tal, mas esse só falta assinar, às vezes é muita coisa, né? A gente viu isso durante essa semana com todo esse imbróglio envolvendo Dudu, Cruzeiro e Palmeiras. Então, o Cruzeiro chega para essa partida de hoje à noite no Mineirão, jogo 9h30 da noite, mais de 25 mil ingressos já foram vendidos na última parcial divulgada pelo Cruzeiro, com o retorno do Matheus Pereira, que é o craque do time, tem sido realmente um diferencial nessa temporada. O Cruzeiro também pode ter a volta do Arthur Gomes, que ficou de fora por conta de lesão em algumas rodadas. No último jogo entrou o jovem atacante Arthur Viana, que pode começar como titular, dependendo das condições do Arthur Gomes. Ele também tem a possibilidade de começar jogando nessa partida de hoje à noite. O Cruzeiro tem alguns problemas, principalmente nessa parte ofensiva, né? Porque o Cruzeiro segue sem o Dineno, centroavante machucado, passou por um problema um pouco mais sério no pubis. O Barreal também, um problema no joelho esquerdo, ficou de fora na última partida também, segue fora para a partida de hoje à noite. E é isso. Papagaio foi negociado com o futebol japonês e o Cruzeiro com esses problemas ofensivos, mas claro que esse retorno do Matheus Pereira é um diferencial muito grande para o Cruzeiro conseguir esse resultado contra o Fluminense, que pode não ter o Fábio, né? Que é sempre um elemento importante nas partidas contra o Cruzeiro. Vou dar um bastidor do Matheus Pereira. Conversei com gente ligada ao jogador e uma impressão curiosa do Cruzeiro. Eu acho que a renovação do Matheus Pereira é uma ótima notícia desse processo de reconstrução do Cruzeiro. O Cruzeiro é um clube, tradicionalmente, com muitos ídolos, né? Formador de ídolos. E eu acho que o Matheus Pereira tem todo o potencial para ser pelo futebol que joga e tudo mais. O Matheus Pereira, antes do Cruzeiro, nunca tinha jogado no Brasil, né? Nem na base, né? Ele é um jogador revelado em Portugal. E durante toda a carreira, ele e o staff dele, pelas pessoas do mercado de futebol, é considerado um jogador muito frio na hora de estabelecer contratos, de estabelecer para onde vai e tudo mais. E para ele não importava nem que ficasse sumido, que prejudicasse a carreira e tudo mais. O que importava era, de fato, um ótimo contrato com um ótimo salário. E dizem que pela primeira vez na carreira ele está encantado em estar em um clube. Ele está encantado em lidar com uma torcida, ainda que ele tenha tido um ano muito difícil ano passado, num Cruzeiro que patinava muito ali. Então, assim, é uma notícia boa para o Cruzeiro, o Matheus renovado, motivado. Teve toda a questão da depressão, né? Desculpa, Thales, interromper você, um jogador mas fantástico. a entrevista que ele deu, né? Então, assim, ele realmente está se sentindo em casa, tem a paixão dele, o fato dele ser daqui de Belo Horizonte, ser torcedor do Cruzeiro. E eu acho que esses elementos dessa entrevista muito legal que ele deu falando sobre a depressão, sobre as dificuldades de saúde mental que ele passou recentemente, eu acho que isso ilustra bem esse panorama que você está descrevendo. Sim, quando ele sai do Al Hilal, ele tem muitas propostas para jogar no Brasil, muitas. E tentam convencer isso. Você pode aparecer, você pode ser um jogador que destaca no Brasil, ninguém te conhece. Nada bala, ele pega um empréstimo para um time dos Emirados Árabes que joga 8 jogos, é um tempo um pouco desperdiçado da carreira dele. E agora está bem no Cruzeiro. Mas, de fato, voltando ao Fluminense,
uma situação muito complicada, né? A gente abriu o programa falando que é uma derrota por mais de um gol hoje, faz o Fluminense dormir na... Aliás, as manchetes dos jornais fazem justamente essa passagem que você fez aí, né? Como eu disse aqui, o Estado de Minas cita o compasso do maestro, e eu queria só aproveitar para registrar que tem um lado muito positivo em cada vez mais jogadores se sentirem à vontade para falar dos seus problemas de saúde mental, né? Porque é algo muito presente na vida do jogador, o risco da depressão, da ansiedade, de outros problemas, né? É uma profissão que se exerce sob muita pressão, então humaniza o jogador falar nisso. O Cruzeiro está no mercado, né? Então a gente está com a expectativa de que um time forte vai ser construído, mas a realidade atual ainda é sair do meio de tabela, né? Mas é curioso como há uma mudança de mentalidade no torcedor, e eu acho que existe até um paralelo importante a ser traçado do comportamento da torcida do Fluminense com o comportamento histórico da torcida do Cruzeiro, esse que o Thales citou, porque na última gestão da SAF do Ronaldo, o Ronaldo deixava muito claro, assim como todo o corpo diretivo da SAF, né, Gabriel Lima, Pedro Martins, à época, que o Cruzeiro tinha pretensões moderadas, né, não ia forte no mercado, não ia fazer grandes investimentos, e por isso o torcedor tinha que manter os pés no chão, entender que os objetivos esportivos não seriam estratosféricos, porque o Cruzeiro estava num período de recuperação, e ainda assim, a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no Redação, o torcedor do Cruzeiro ficava muito empolgado quando a gente fazia pesquisas sobre as pretensões do torcedor do Cruzeiro para o posicionamento do clube dentro da temporada. O cruzeirense acreditava em título, acreditava em vaga na Libertadores, mesmo com esse time bem mais modesto na gestão da SAF. Agora muda a SAF para o Pedro Lourenço e, bom, agora o Pedrinho promete muitos investimentos com o Alexandre Matos. Tá claro, né? O recado que o Cruzeiro está dando para o mercado do futebol, no mercado financeiro. Então, assim, eu imagino que se o cruzeirense já tinha dificuldade de manter os pés no chão e pensar nesse desempenho meio de tabela com a SAF do Ronaldo, que era bem mais moderado, eu acho que agora o torcedor deve estar muito mais empolgado e acho que esse pensamento, pelo menos do torcedor, agora é de uma empolgação muito maior, já projetando todos esses investimentos que devem ser feitos no Cruzeiro para essa segunda metade do ano. E aí, em contrapartida a isso, realmente o Cruzeiro, a comissão técnica comandada pelo Fernando Seabra, o Gabriel Lima ainda é uma força importante, é uma voz muito relevante dentro desse contexto administrativo do Cruzeiro. O Cruzeiro ainda trabalha com uma certa parcimônia, porque sabe dos objetivos esportivos hoje, atualmente. Mas realmente essa janela do meio do ano vai fazer muita diferença e o torcedor cruzeirense está muito empolgado. Vale lembrar, né, que o Cruzeiro, além de todos esses desfalques que eu citei, não vai ter o Lucas Romero e o Rafa Silva. São outros dois jogadores com problemas de lesão, então o Seabra vai ter que mexer um pouco nessa equipe para hoje à noite. Tendência é que o Ramiro entre no meio de campo e, como eu falei, o Arthur Viana ocupe essa vaga no ataque se o Arthur Gomes não tiver condição de jogar os 90 minutos. É o Seabra trabalhando as peças ali dentro de campo, no sapatinho, digamos assim, enquanto o Pedrinho e o Alexandre Matos estão com todo esse processo envolvendo o reforço do elenco do Cruzeiro para o próximo semestre. Bora de notícias, quero começar repercutindo informações e especulações ligadas ao Cruzeiro. Nas últimas horas, uma enxurrada de perguntas sobre a chance de Kaká, zagueiro que está no Corinthians, e Alisson, meio-campista do São Paulo, poderem voltar ao Cruzeiro. As especulações hoje acontecem com a Raposa, até porque o Cruzeiro está contratando mais do que todo mundo. Mas, porém, contudo e todavia, imaginar que qualquer um dos dois possa chegar nessa janela de 10 de julho é bem complicado, para não dizer impossível. Primeiro, quero falar sobre o Alisson, que já completou 9 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso significa que ele não poderia jogar em outro clube no Campeonato Nacional. Qual a lógica de o Cruzeiro levar adiante uma negociação como essa para não ter o jogador na competição com mais partidas? Tem mais um detalhe. Conversei com o Rui Costa, que é o diretor de futebol do São Paulo, e ele assegurou que não houve nem consulta, nem sondagem por parte do Cruzeiro. Em relação a Kaká, zagueiro formado no Cruzeiro, pertence ao Tokushima Vortis do Japão e está emprestado ao Corinthians até dezembro. O Kaká tem 6 partidas no Campeonato Nacional e está relacionado para o jogo dessa noite contra o Internacional. Tudo indica que ele jogue. Dessa maneira, também fica descartada a possibilidade dele se tornar reforço da Raposa. Hoje, o Cruzeiro trabalha fortemente para tentar fechar com o Matheus Henrique, volante que pertence ao Sassuolo. Entre o volante e o Cruzeiro está tudo certo, falta o sim do Sassuolo e as negociações ainda estão em andamento. O Cruzeiro sonha com o Yerry Mina e quer muito contar com o Gabigol, ainda que precise gastar um caminhão de dinheiro. O Santos notificou o Cruzeiro e a Juventus devido à negociação de Caio Jorge.
ameaçando recorrer à FIFA. O clube afirmou que teria o direito de igualar qualquer proposta feita pelo jogador, que foi vendido à Juventus em 2021 e anunciado pelo Cruzeiro recentemente. Caio foi vendido por 3 milhões de euros e agora retorna ao Brasil por 4,5 milhões de euros, com contrato até 2029. O Cruzeiro alegou não ter conhecimento do contrato entre Santos e Juventus e que não está envolvido na situação. O Santos espera uma resposta das partes envolvidas para tomar as medidas necessárias. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!